Você já pensou que talvez o pior momento da sua vida seja, na verdade, o maior presente de Deus? Parece loucura, eu sei. Mas e se eu te disser que aquilo que hoje te faz duvidar é exatamente o que Deus está usando para te preparar? Eu aprendi, através de dor, fracassos e fé, que Deus nunca está te punindo, Ele está te testando. E esse teste não é para ver se você é digno da vitória, mas para te tornar capaz de sustentá-la. Houve um tempo em que tudo o que eu acreditava ter construído com anos de trabalho se desfez diante dos meus olhos. Amigos se afastaram, negócios falharam, e o que antes era certeza se transformou em dúvida. Eu me lembro da sensação exata de olhar para o nada e me perguntar que por quê, Deus? O que eu fiz de errado? Foi nesse instante, no auge da minha fraqueza, que percebi algo poderoso, e Deus não estava me punindo, estava me testando. Ele queria saber se eu era capaz de continuar acreditando mesmo quando nada fazia sentido. Esse foi o ponto de virada da minha vida, o momento em que entendi que o fracasso não é o fim, é o campo de treinamento da fé. Quando as coisas desmoronam, o ser humano tem o instinto de buscar culpados. Mas a verdade é que o maior teste de Deus não acontece fora de nós, e sim dentro. Ele quer saber se você ainda será fiel ao propósito quando o cenário for adverso. É fácil confiar quando tudo está fluindo, quando há dinheiro na conta, reconhecimento, aplausos. Mas e quando tudo isso some? E quando as portas se fecham? Será que você ainda consegue agradecer? É aí que começa o verdadeiro teste. Deus usa o silêncio não para nos punir, mas para ver se aprendemos a escutar. Porque no silêncio da dor, a voz da fé se torna mais nítida. Eu me lembro de uma manhã em que acordei sem um centavo e com a mente tomada pela incerteza. Naquele dia, tudo dentro de mim dizia para desistir, mas uma pequena voz, calma e firme, dizia, permaneça. Isso faz parte do processo. Naquele momento, compreendi que a dor é a lapidação da alma. Assim como o ouro precisa do fogo para se purificar, nós precisamos das provações para revelar o que há de mais valioso em nós, é a confiança. E confiança não é ausência de medo, é seguir adiante apesar dele. A maioria das pessoas desiste não porque são fracas, mas porque interpretam mal os testes da vida. Elas acham que o sofrimento é punição, quando na verdade é preparação. O deserto nunca foi o fim do caminho, é o local onde Deus nos ensina a depender dele e não das circunstâncias. Já percebeu como é justamente nos momentos mais difíceis que você descobre forças que não sabia que tinha? Quando a vida te força a recomeçar, é Deus dizendo, e eu ainda acredito em você. A ciência moderna já confirmou algo que a fé sempre soube. Pesquisas em psicologia positiva e neurociência mostram que as pessoas que conseguem encontrar sentido nas adversidades possuem índices mais altos de resiliência, prosperidade e bem-estar. O que isso significa? Significa que a forma como você interpreta o teste muda completamente o resultado. Se você o vê como castigo, ele te destrói. Mas se o entende como treinamento, ele te transforma. E é exatamente isso que acontece no caminho da fé. Cada perda é uma lição disfarçada, cada porta fechada é uma direção ajustada. Quantas vezes você chorou por algo que não deu certo e, algum tempo depois, agradeceu por ter sido poupado daquilo? O tempo revela o que a pressa não enxerga. Deus não está te atrasando, Ele está te alinhando. E quando tudo parece parado, é porque Ele está trabalhando no invisível. As pessoas têm medo de perder o controle, mas é justamente o controle que impede a confiança de florescer. Quando eu tentei controlar tudo, perdi. Quando entreguei o controle, venci. A entrega é o início da transformação. Entregar não é desistir, é dizer, eu confio, mesmo sem entender. Foi assim que aprendi que o fracasso, na verdade, é apenas uma curva no caminho da vitória. E cada curva nos obriga a olhar mais fundo, a repensar, a evoluir. Você talvez esteja passando por uma dessas curvas agora, uma fase de incerteza, de escassez, de dúvida. Talvez sinta que Deus te esqueceu. Mas e se esse momento for exatamente o que Ele está usando para expandir sua fé?
Ele não quer que você viva de milagres eventuais, mas de confiança constante. O milagre é o resultado, a confiança é o estilo de vida. Eu costumo dizer que o teste é a semente da vitória. Quem desiste durante o teste aborta o próprio milagre. Quem permanece atravessa o fogo e sai mais forte. É por isso que os grandes vencedores não são os mais inteligentes nem os mais talentosos, mas os que continuam quando todos os outros param. Eles entenderam que a dor é temporária, mas o aprendizado é eterno. Então eu te pergunto, quantas vezes você começou algo cheio de fé e parou no meio porque achou que Deus te abandonou? E se Ele estivesse apenas te observando, esperando para ver se você realmente confiava? A maioria das pessoas quer ver para crer, mas Deus nos ensina a crer para ver. A fé é um contrato que se assina no escuro. É quando você dá o passo mesmo sem enxergar o chão. Eu mesmo vivi isso inúmeras vezes. Quando comecei a escrever Pense e Enriqueça, não havia editoras interessadas. Passei meses sendo rejeitado, duvidando se alguém realmente entenderia a mensagem. Mas algo dentro de mim dizia, continue. Esse livro não é seu, é uma missão. Eu obedeci, mesmo cansado, e aquele livro mudou milhões de vidas, inclusive a minha. Na época, parecia um teste interminável. Hoje entendo que era o processo de Deus me preparando para cumprir meu propósito. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima que você derrama é um tijolo sendo colocado na fundação do seu destino. Talvez você ainda não veja o edifício completo, mas isso não significa que ele não está sendo construído. Ele está, pedra por pedra, passo por passo, enquanto você aprende a confiar. Então, da próxima vez que sentir que está sendo provado, lembre-se, você não está sendo punido, está sendo promovido. Cada teste é um degrau, cada desafio é uma oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais confiante. O fogo que hoje te assusta é o mesmo que vai iluminar o seu caminho. E quando esse processo terminar, e ele sempre termina, você vai olhar para trás e perceber que o que parecia o fim era, na verdade, o começo da sua transformação. Deus não quer apenas te dar o que você pediu. Ele quer te tornar alguém capaz de sustentar o que vai receber. E isso, meu amigo, é o verdadeiro propósito do teste. Durante anos, eu observei um padrão entre as pessoas que fracassavam e as que prosperavam. Não era inteligência, não era sorte, tampouco educação formal que fazia a diferença, era a maneira como cada uma delas usava a mente. A mente humana é o campo onde Deus planta as sementes do propósito, mas apenas quem aprende a cultivar esses pensamentos com fé vê os frutos brotarem. A maioria, porém, deixa que as ervas daninhas da dúvida sufoquem a colheita antes mesmo de ela nascer. Eu compreendi que a mente é o verdadeiro campo de prova de Deus. Ele testa não o que você diz crer, mas o que realmente acredita quando está sozinho com seus pensamentos. Quando tudo está calmo, é fácil manter uma atitude positiva, mas quando o medo do fracasso sussurra, quando a conta vence e o dinheiro falta, quando o relacionamento termina ou o sonho atrasa, se é nesse instante que ele observa se sua fé permanece firme. A fé não é o que você fala, é o que você pensa quando ninguém está vendo. Eu me recordo de um período em que eu acordava no meio da noite tomado por pensamentos de escassez. O fracasso havia batido à minha porta com tanta força que eu comecei a duvidar de mim mesmo. Foi então que percebi que o inimigo mais perigoso não estava lá fora, mas dentro da minha mente. Era ela que precisava ser convertida. Passei a reprogramar meus pensamentos, e a cada vez que o medo dizia "você não vai conseguir", eu respondia em voz alta, "e eu já consegui, apenas ainda não chegou o tempo de ver". Isso não era autoengano, era treinamento mental. Era alinhar meu pensamento com a fé. Quando você pensa em escassez, vibra escassez. Quando pensa em abundância, começa a atrair caminhos, ideias e pessoas que vibram na mesma frequência. Essa não é uma teoria espiritual vaga, é uma realidade comprovada. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro humano cria novas conexões neurais baseadas naquilo que repetidamente acreditamos ser verdade. Em outras palavras, a fé é uma forma de programação mental. O que você alimenta, cresce.
O que você ignora, morre. Mas o que a maioria faz? Alimenta a dúvida. Alimenta o medo. Repete para si mesma que não é capaz, que não tem sorte, que não nasceu para vencer. E sem perceber, cria uma prisão invisível, onde cada pensamento negativo se torna uma corrente a mais nos tornozelos da alma. Deus quer te libertar dessa prisão, mas Ele não pode agir onde há incredulidade. A Bíblia diz que até Jesus não pôde realizar milagres em certos lugares por causa da falta de fé do povo. Se até o Filho de Deus foi limitado pela mente humana, imagine o quanto o seu pensamento é poderoso. Eu sempre acreditei que o pensamento é a forma mais elevada de oração. É nele que você conversa com o divino o tempo todo, ainda que inconscientemente. Cada vez que você pensa "eu não posso", é como se dissesse a Deus "eu não confio em ti". Mas quando você pensa "eu posso", "eu vou conseguir", "isso vai dar certo", o céu se move em sua direção. O universo não responde às palavras que você pronuncia, responde à vibração que você emite. Pense em alguém como Oprah Winfrey. Ela nasceu na pobreza, sofreu abusos, enfrentou o preconceito e o abandono. Tudo conspirava contra ela. Mas ainda assim, desde menina, ela visualizava uma vida diferente. Ela acreditava que Deus tinha um propósito maior para ela. E mesmo sem ver sinais, continuou se comportando como se já fosse alguém vitoriosa. A fé dela moldou sua realidade. E não é coincidência que ela sempre repetiu uma frase que eu mesmo ensinei: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Acreditar é o ponto onde a mente humana se conecta à mente divina. Conceber uma ideia é apenas o primeiro passo, mas acreditar é o combustível que faz essa ideia ganhar forma no mundo real. A fé é o motor que transforma o invisível em visível. A dúvida, por outro lado, é o freio que impede qualquer movimento. Deus te dá o plano, mas é sua crença que coloca o plano em ação. Lembro-me de uma mulher que me escreveu certa vez, dizendo que havia desistido de empreender porque ela não nasceu para isso. Eu perguntei: quem te disse isso? Ela respondeu: e minha mãe dizia que riqueza é para poucos. E eu perguntei novamente: e você acredita mais na sua mãe ou em Deus? Ela ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que ela entendeu a lição. Nenhum de nós nasceu para a limitação, nós a aprendemos. E o que é aprendido pode ser reprogramado. As pesquisas modernas sobre o poder da crença mostram que pessoas que acreditam em sua capacidade têm 75% mais chances de alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Isso porque a crença cria ação, e a ação contínua cria resultado. Mas acreditar sem agir é ilusão. É preciso fé ativa, o tipo de fé que levanta da cama quando o medo manda ficar deitado. Eu não quero que você apenas pense positivo, quero que você pense com propósito. A mente humana, quando alinhada ao divino, se torna uma ferramenta criadora. Quando você imagina o seu sucesso com clareza, quando sente como se já fosse real, algo começa a mudar dentro de você. E essa mudança interior é o sinal de que Deus começou a agir fora. O mundo exterior sempre espelha o que você acredita ser verdadeiro no interior. Mas cuidado, e a fé e o medo usam a mesma força, ambas acreditam em algo que ainda não se vê. A diferença é o resultado. A fé cria, o medo destrói. A fé expande, o medo paralisa. Por isso, quando pensamentos de medo surgirem, não lute contra eles, substitua-os. Afirme, ainda que sua voz trema, e eu confio. Eu acredito. Deus está agindo agora. Essas simples palavras são comandos espirituais que reprogramam o seu inconsciente e movem o campo invisível a seu favor. A mente é o altar onde os milagres são concebidos. Deus te deu a capacidade de pensar porque Ele queria dividir contigo o poder da criação. Ele cria através de você. Quando você pensa com fé, coopera com o plano divino. Quando duvida, interrompe o processo. Não é ele quem se afasta, é você quem desliga o interruptor da fé. Por isso, comece a observar o que você pensa ao longo do dia.
Se o seu diálogo interno é de medo e escassez, mude-o, substitua cada pensamento negativo por uma afirmação de confiança. Diga, e eu sou guiado. Eu sou próspero. Eu sou capaz. No início, pode parecer artificial, mas com o tempo, a mente se adapta, e aquilo que parecia uma simples frase passa a ser a sua verdade. Deus está te testando em pensamento. Ele quer saber se você consegue manter a mente firme mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Porque o verdadeiro milagre não acontece quando tudo melhora, acontece quando você muda a forma de pensar mesmo que nada ainda tenha mudado. Acredite, o que você pensa com fé se torna carne. O invisível obedece à mente disciplinada. Quando você dominar seus pensamentos, dominará seu destino. Porque no final, toda grande conquista, espiritual, emocional ou financeira, começa no mesmo lugar e na mente que confia antes de ver. A maioria das pessoas acredita que Deus as está testando pela quantidade de dificuldades que enfrentam, mas o que ele realmente está medindo é a sua persistência. Ele não quer saber o quanto você corre, mas o quanto é capaz de continuar andando quando o cansaço pesa e os resultados demoram a aparecer. A persistência é o ponto de equilíbrio entre a fé e o tempo, é a prova viva de que você confia, mesmo sem ver. Eu aprendi que a diferença entre quem conquista e quem desiste raramente está na inteligência, mas quase sempre na constância. Vi homens geniais falharem por desistirem cedo demais e vi pessoas simples prosperarem porque se recusaram a parar. É como o agricultor que planta, rega, cuida, e mesmo sem ver o fruto, continua acreditando que a semente está viva. Deus age da mesma forma, que Ele quer saber se você continuará regando a sua fé, mesmo quando o campo parece estéril. Houve um período da minha vida em que escrevi por meses sem receber nenhum retorno. Os editores diziam que minhas ideias eram a filosofia demais e a comercial de menos. Muitos riram quando falei sobre a ligação entre pensamento e prosperidade. E confesso que, em silêncio, comecei a duvidar. Mas algo dentro de mim, uma chama que eu sabia não ser apenas minha, dizia, continue. Eu segui. Não porque tinha certeza do resultado, mas porque aprendi que a fé sem ação é apenas desejo. E foi justamente essa decisão de continuar, mesmo sem garantias, que me levou a escrever Pense e Enriqueça. O mundo conhece hoje, mas poucos imaginam quantas vezes pensei em parar antes que ele existisse. A persistência é uma das leis mais poderosas que Deus criou. Ela tem o poder de transformar uma derrota temporária em um trampolim para a vitória. As pessoas se enganam achando que a bênção chega de repente, mas a verdade é que ela é construída, passo a passo, em meio às provações. Toda demora tem um propósito. É no tempo de espera que a fé é consolidada, é no intervalo entre o a entregar e o a fazer a que Deus fortalece o espírito para sustentar o que vem depois. Quantas vezes você já parou no meio do caminho porque acreditou que não valia mais a pena? Quantas oportunidades você deixou escapar porque achou que era tarde demais? Talvez o que você chama de fim fosse apenas o momento em que a sua fé estava sendo medida. A maioria das pessoas desiste na véspera da virada. Elas não falham por incapacidade, mas por impaciência. Querem que o tempo de Deus se encaixe no relógio humano. E quando o milagre não vem no ritmo desejado, elas perdem o foco, desistem e voltam ao ponto de partida. O fracasso, na verdade, é apenas um espelho que reflete o quanto estamos dispostos a continuar acreditando. Quando algo dá errado, você tem duas escolhas: interpretar como fim ou como um teste. A primeira te paralisa, a segunda te transforma. E essa escolha é feita todos os dias, nas pequenas coisas. Persistir não é insistir cegamente, é compreender que o propósito é maior do que o desconforto. Lembro-me de um jovem empresário que veio até mim, frustrado, dizendo: Sr. Hill, eu fiz tudo certo, mas nada deu certo. Eu perguntei: tudo certo por quanto tempo? Ele respondeu: por 6 meses. Eu sorri e disse: então você desistiu antes do 7º mês, o mês em que a colheita começaria. O tempo é o filtro que separa quem realmente acredita de quem apenas deseja. Deus usa o tempo para refinar, não para castigar. Cada atraso é uma ferramenta dele para moldar o caráter e o discernimento.
A ciência também comprova essa verdade espiritual. Pesquisas realizadas na Universidade de Stanford mostram que a persistência é o fator mais determinante para o sucesso, superando até o talento e o QI. Os pesquisadores chamaram isso de a grit, a capacidade de continuar firme diante das frustrações. O curioso é que essa qualidade, tão valorizada pela psicologia moderna, foi ensinada por Jesus séculos antes, quando ele disse: "Aquele que perseverar até o fim será salvo." Perseverar é confiar em movimento. Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com propósito. O tempo que você chama de espera é o tempo em que ele prepara o terreno. É como a raiz de uma árvore que cresce para baixo antes de crescer para cima. Você não vê, mas algo está se formando. E é por isso que o inimigo tenta te fazer parar antes que o milagre floresça. Ele sabe que, se você continuar, vai vencer. Então ele te bombardeia com dúvidas, cansaço, medo, críticas e atrasos. Tudo para te convencer de que não vale mais a pena. Mas é justamente nesse ponto que a vitória está mais próxima. A persistência é silenciosa. Ela não grita, não faz alarde. Ela apenas continua. É a escolha de levantar todos os dias e dar mais um passo, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o coração está pesado. A verdadeira fé não precisa de plateia, precisa de direção. E a direção que Deus te deu não foi para começar, foi para terminar. Você já percebeu que as pessoas mais bem-sucedidas espiritualmente e financeiramente compartilham um mesmo traço? Nenhuma delas desistiu no meio do caminho. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Walt Disney foi demitido por a falta de criatividade. Steve Jobs foi expulso da própria empresa antes de revolucionar o mundo. E todos eles, em algum momento, poderiam ter interpretado o teste como punição. Mas escolheram persistir. O que o mundo chama de fracasso, Deus chama de fase. Eu mesmo aprendi isso da maneira mais dura. Quando estava prestes a desistir de meu trabalho de pesquisa sobre o sucesso, uma simples visita de Andrew Carnegie reacendeu minha fé. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Napoleão, as pessoas mais próximas do sucesso são as que parecem estar mais longe dele." Aquela frase ficou gravada em minha alma. E foi assim que entendi que o segredo não era correr mais rápido, era continuar caminhando quando os outros paravam. O tempo de Deus é perfeito, mas exige paciência humana. Enquanto ele prepara o cenário, ele também prepara você. Talvez o que você está pedindo ainda não chegou porque, se chegasse agora, você não estaria pronto para sustentar. E ele sabe disso. Por isso, o teste da persistência é o mais difícil, porque não depende de ver, depende de confiar. Então, se hoje parece que nada está acontecendo, lembre-se, o silêncio de Deus é apenas o som do processo. Ele está te lapidando em segredo para te exaltar em público. Continue. Mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo sem entender. Continue. Porque cada passo que você dá é um voto de confiança. Cada vez que você não desiste, você está dizendo ao céu: "Eu ainda acredito." A persistência é a ponte entre o desejo e a realização. Ela é o ponto onde o humano e o divino se encontram. É o movimento que transforma promessas em destino. Deus não pede perfeição, pede constância. E quem é constante, quem permanece fiel, cedo ou tarde verá o que esperava. Lembre-se, a bênção não vem para os mais rápidos, vem para os que continuam firmes quando o vento muda. A chuva pode atrasar, mas sempre chega. E quando chegar, você vai entender que tudo o que viveu, cada lágrima, cada espera, cada não foi perda de tempo. Foi preparação. Porque a fé verdadeira não é aquela que começa forte, é a que termina firme. Quando digo que a recompensa do processo é a transformação, não falo de palavras vazias, falo do tipo de mudança que começa por dentro e, lentamente, altera tudo ao seu redor. Você teme perder quem é se conquistar o que deseja? Tem medo de que a riqueza traga mais problemas do que soluções? Pergunto, qual é o maior prejuízo, permanecer onde está por medo ou arriscar e crescer? A verdade é dura, o maior erro não é falhar,
é ficar o mesmo por ter medo de tentar de novo. Vejo pessoas que acreditam que sucesso é sinônimo de acúmulo imediato, confundem urgência com capacidade. Mas o resultado verdadeiro, duradouro, surge quando você permite que o processo te molde, quando aceita que o caráter precisa ser construído antes que o conforto chegue. Isso significa assumir pequenas práticas todos os dias, e disciplina financeira mínima, controlar gastos, reservar uma pequena porcentagem da renda, trabalho consistente em habilidades que paguem dividendos no longo prazo, e cultivar relacionamentos que te sustentem quando o vento mudar. Pergunte-se, você tem uma rotina que, mesmo pequena, você cumpre sempre? Se não tem, crie uma hoje. Se o seu maior medo é o dinheiro, medo de nunca ter o suficiente, medo de não ser merecedor, então comece mudando a narrativa dentro da sua cabeça e a prática no seu bolso. Simples ações, e anote todos os seus gastos por 30 dias, abra uma conta separada para um fundo de emergência, aprenda 30 minutos por dia sobre um assunto que aumente sua capacidade de gerar renda. Essas medidas não são glamour, são fundamentos. A transformação prática vem do acúmulo de pequenas vitórias, e cada vitória pequena reconstrói sua identidade. Você deixa de ser aquele que sempre perde e se torna aquele que resolve. Há exemplos que mostram essa lei em ação. Pense em J.K. Rowling, rejeitada por diversas editoras. Com a vida no limite, ela persistiu. Não foi sorte, foi resistência aplicada ao propósito. Ela continuou escrevendo, revisando, batendo portas, e quando a porta certa abriu, ela estava pronta para sustentar o sucesso que viria. Esse tipo de persistência produz transformação profunda, e a pessoa que começa com um sonho e supera rejeições não volta a ser a mesma, ela passa a pensar, decidir e agir de forma diferente. Agora vejo o outro lado, e vi também pessoas que tocaram o auge, sem transformarem seu caráter e hábitos, perderam tudo. O exemplo de quem faz dinheiro rápido e o gasta mais rápido ainda é quase uma lição bíblica moderna. Ganhos sem disciplina enterram destinos. Lembro-me de casos que acompanhei em minha carreira, na vida real, em que o talento e o dinheiro chegaram antes da maturidade. O resultado foi falência social, familiar e financeira. Um caso notório no nosso tempo foi o de um artista que acumulou enorme fortuna e, por não adaptar hábitos de gestão e não aceitar o trabalho interno que o sucesso exigia, acabou em bancarrota. A história de quem perde tudo por não aplicar os princípios da disciplina e da prudência é um aviso, e sem transformação interior, o sucesso externo é passagem, não destino. Por que insisto tanto nisso? Porque a ciência também confirma que a persistência e a formação de hábitos são preditores poderosos de realização. Pesquisadores que estudam a grit, ou perseverança direcionada, descobriram que paixão sustentada e esforço ao longo do tempo correlacionam-se com resultados reais em carreira, educação e bem-estar. Não é misticismo, é prática comprovada. Quando você converte intenção em rotina, a sua mente e o seu ambiente começam a conspirar a seu favor. E quanto ao dinheiro e ao sentimento de bem-estar que ele traz? Há debates acadêmicos sobre até que ponto a renda garante felicidade, mas o ponto essencial para nós é prático. Segurança financeira reduz ansiedade e libera energia para crescimento. Até certo ponto, uma boa base econômica facilita a transformação pessoal, porque tira a emergência do dia a dia e permite foco no desenvolvimento. Pesquisas que reanalisaram dados clássicos mostram que, em geral, maior renda se associa a maior satisfação de vida. Algumas análises históricas apontaram limites, outras mostram benefício continuado em amplas faixas, mas a lição-chave para quem quer transformação é: e garanta estabilidade antes de sonhar alto. Isso não é desvio espiritual, é estratégia. Como aplicar isso hoje, de forma muito concreta? Primeiro, aceite que transformação exige método. Faça um inventário honesto, onde você erra repetidamente em finanças, relacionamentos e trabalho. Segundo, escolha 3 ações simples e mensuráveis, por exemplo, 1. Poupar 5% da renda. 2. Estudar 20 minutos sobre sua área profissional. 3. Escrever uma pequena meta semanal e compartilhar com alguém que te responsabilize. Terceiro, registre resultados em uma planilha ou caderno. O registro transforma intenção em evidência e alimenta a sua crença. Quarto, permita-se ajustar, e transformação não é rigidez, é progresso. Agora, preciso contar algo pessoal que aconteceu comigo e que ilustra essa transformação prática.
Em um dos períodos mais turbulentos da minha vida, quando parecia que todas as portas se fechavam, eu decidi estabelecer um pequeno ritual e todas as manhãs, antes de qualquer distração, eu escrevia 3 coisas que eu faria naquele dia que estivessem alinhadas com meu propósito. Não eram tarefas grandiosas, eram passos mínimos, repetíveis. Um dia após outro, essas pequenas ações somaram-se. Meses depois, percebi que meu olhar havia mudado, passei a tomar melhores decisões financeiras, fechar parcerias certas, e principalmente, a recusar oportunidades que me desviavam do objetivo. O exterior mudou porque eu havia mudado por dentro. Essa disciplina simples foi a ponte entre a minha crise e a minha reconstrução. Se me permite propor um desafio prático, sim, um compromisso, faça isto por 30 dias, e toda manhã escreva a sua trinca, a 3 ações alinhadas ao seu propósito, toda noite anote o que você fez e o que aprendeu, toda semana pague a si mesmo um pequeno valor para formar o hábito de poupar, e ao final do mês, avalie o quanto essas microrotinas mudaram seu nível de clareza, coragem e recurso. Esse exercício é a oficina da transformação. Termino lembrando, o fruto do processo não é apenas o que entra na sua conta, mas o que você se torna ao longo do caminho. Prosperidade que não transforma o caráter é frágil, transformação que não gera atitude é apenas teoria. Junte os dois, construa o hábito, fortaleça o interior, organize o exterior. Quando o processo te moldar, o resultado virá, e você terá sido preparado para sustentá-lo. Sabe, no fim de tudo, há uma única verdade que costura cada palavra que compartilhamos aqui, e Deus nunca te pune, Ele te prepara. Tudo o que você chama de obstáculo é, na verdade, um instrumento de lapidação, moldando você para carregar aquilo que está pedindo. A fé verdadeira não é sobre entender o processo, mas sobre permanecer firme dentro dele. A cada prova, a cada silêncio, a cada espera, algo dentro de você está sendo fortalecido. Porque o ouro só se torna ouro depois do fogo, e o fogo que hoje te prova é o mesmo que vai te elevar. Então, não veja este momento como o fim, mas como o início de uma nova consciência. Há mais sabedoria te esperando, mais degraus para subir, mais poder adormecido em você pronto para despertar. Agradeço por caminhar comigo até aqui e te espero no próximo vídeo, onde você vai subir mais um degrau na sua jornada de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que é agora. Nos vemos lá.